Como é que é? Sou casada. Casou assim na igreja, tudo Não, direitinho? não. Não deu vontade? Não. Acho bonito, bonito, mas não é a minha praia. Gente, eu tô aqui com a Luísa Lins. Ela é coordenadora e criou a Mostra de Cinema Infantil. A gente já está na 13ª edição. Luísa, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo espaço para divulgar novamente a Mostra Infantil. Há 13 anos na batalha? Há 13 anos. Mas é uma batalha muito boa, né? Que coisa boa, Coisa né? boa trabalhar com cultura para a infância, promover a inclusão social através da arte. É um trabalho que me renova muito. Eu gosto muito do que eu faço. Luísa, vamos lá. 13ª Mostra de Cinema Infantil. As inscrições já estão abertas para os artistas, para os pessoas que trabalham com cinema enviarem seus curtas, né? Sim, porque a mostra ela é competitiva já há 6, 7 anos, ela é competitiva de curtas-metragens. A gente faz uma parceria com a TV Brasil, a gente dá um prêmio em 10 mil em dinheiro. Nós temos um júri infantil, as crianças escolhem o melhor filme da mostra. Que massa! É muito legal, as crianças adoram, elas são super sérias, escolhem muito bem. Que idade que elas têm? Olha, a gente sempre tem um júri formado a partir de 5, 6 a 11. E eles sabem muito bem o que eles querem, eles gostam de qualidade, eles sabem o que é qualidade. A gente acha que as crianças não sabem das coisas, né? E elas sabem, às vezes, muito mais que a gente. Em 13 anos aprendesse isso muito, né? Muito. Eu adoro conviver com crianças, assim, adoro. E nós temos também... E tem o júri adulto, que são pessoas que trabalham com cinema no Brasil, e a gente convida para participar. Ano passado nós tivemos mais de 100 filmes inscritos. Catarinenses, brasileiros, o país todo? Não, o país inteiro. A gente faz uma grande campanha nacional para que as pessoas que produzem para criança conheçam a Mostra Infantil de Florianópolis, porque nós somos a única mostra no Brasil competitiva que dá prêmio em dinheiro e que faz esse debate em cima do cinema brasileiro. Então, que orgulho, né? Que orgulho tem isso aqui em Florianópolis. A mostra ela é muito conceituada, assim, a gente é referência no Ministério da Cultura. Então a gente abriu as inscrições para o Brasil inteiro, então a gente recebe filme do Amazonas, Minas Gerais, Pará. No Brasilzão aí, filme. Olha, Minas Gerais produz bastante, Rio Grande do Sul, Paraná está começando a produzir bastante, Rio São Paulo, claro. Rio São Paulo, né? Claro, né? Lá é o eixo, assim, a gente até tenta tirar um pouco, né? Fazer muita campanha nos outros estados para a gente ver a outra cultura do Brasil. Abrir espaço para todo Exatamente, mundo, né? Não só a gente acaba recebendo mais a cultura do Rio e São Paulo. É importante a criança de Santa Catarina conhecer o que a criança no Amazonas brinca, como é que são as tradições de Minas Gerais. A cultura brasileira ela é muito rica, né? Conversando, se a criança já é voltada para o público infantil, né? Se a criança assiste um filme só de Santa Catarina ou do eixo Rio e São Paulo, ela acaba que não tem conhecimento. Ela acha que o mundo dela é aquilo ali, né? Ela acha que o mundo é isso, né? Não só o dela, o mundo é isso. Então o papel do cinema e da arte é esse, né? Você conhecer a diversidade cultural do mundo, aceitar a diferença. É normal ser diferente, né? Você pega uma cultura da Austrália, como a Jaque estava falando, com a cultura do Rio Grande do Sul, e tem espaço para todo mundo e todas são interessantes. Nenhuma cultura, é melhor do que a outra, né? Então, acho que você trabalhar isso com a criança é muito importante. Ela já vai crescendo com uma outra noção de respeito à diferença, de cidadania. E até bacana, gente, claro, você já movimenta isso há 13 anos, mas imagina a mãe, que bacana em casa, ter um acervo de filmes do país todo, para ao invés de botar a criança lá assistindo a televisão, o desenho, qualquer um que às vezes a mãe não sabe nem o que está passando, vai lá no acervo, coloca um filme de um outro estado. Isso é fundamental o que você está falando, né? Os pais, eles têm esse papel, né? De intermediar tudo que tem aí e dizer, não, meu filho, isso você pode ver. Mas você estava perguntando de Santa Catarina? A Santa Catarina está produzindo para criança, assim. Nas últimas mostras, a gente sempre tem de 2 a 3 filmes para criança aqui no estado. Então está crescendo o mercado aqui? Não só aqui. Eu acho que no Brasil inteiro, eu acho que tanto a Secretaria de Cultura aqui de Santa Catarina, como o Ministério da Cultura, e como também as secretarias de cultura de vários estados do Brasil, estão começando a perceber que é fundamental investir na arte e na cultura para criança. Então existe um movimento hoje, até tem a Karen Acioli, que lidera esse movimento no Rio, a Beth Carmona em São Paulo, eu aqui em Santa Catarina,
de chamar a atenção para mais políticas culturais para a infância, né? É fundamental. Já é difícil produzir um filme do Brasil. A gente já sabe que tem que ter patrocínio, até os grandes atores, os grandes cineastas correm atrás, batalham pra caramba. Imagina ainda pro público infantil, que é um negócio que vem sendo fomentado. Exatamente. A gente tenta quebrar... Existe um certo preconceito, né? De você trabalhar para criança e você fazer um trabalho menor. Mas é pelo contrário. Para você trabalhar para criança, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Você tem que... A responsabilidade é muito maior. É muito maior. E outra coisa, a criança não gosta, levanta e vai embora, né? Então, quando você consegue conquistar uma criança, é porque o teu filme é bom, né? Então, assim, a gente realmente está até tentando no Ministério da Cultura fazer editais de longas metragens para criança. Pois é, porque curtas tem bastante. Longas metragens vocês vão exibir também, né? Sim, porque exatamente, curtas a gente tem muitos. Longas, existe uma pesquisa que longa de tudo que é tudo que se coloca em dinheiro público no cinema no Brasil, só 2% é para criança. Para longa-metragem. Então, só 2%, né? Há 13 anos a gente repete isso e mudou de 2% para 4%. Então, agora, esse ano, na mostra, a gente vai ter 6 longas-metragens brasileiros. Que é bastante. Que é incrível, nunca aconteceu. Inclusive, está em cartaz agora um filme de longa-metragem chamado Menino e o Mundo, que é do Ale Abreu, que é um filme belíssimo, imperdível. Então, assim, eu convido todos os pais para levarem seus filhos, filmes brasileiros de ótima qualidade. Porque quando a gente lembra de longa-metragem para criança, a gente estava conversando aqui, a gente lembra do Menino Maluquinho. Um grande clássico. Tainá, Uma Aventura na Amazônia. As crianças amam. E nós temos uma literatura infantil, por exemplo, O Menino Maluquinho, do Ziraldo, e vários outros clássicos da literatura, seriam maravilhosos, seriam muito bem seriam ótimos para serem adaptados para o cinema. E isso acaba não acontecendo. A gente também tenta chamar a atenção. As crianças, elas gostam mais de quê? Elas gostam mais de animação, de um filme que tenha uma pessoa mesmo ali? Como é que, o que elas curtem mais? A gente acha, né, que a criança gosta mais de animação. De desenho? De desenho. Tá. Mas as crianças gostam mais de... Olha, um filme que passou no ano passado. Lembra do nome? Essa eu acho que é uma história de um avô com um filhinho de viagem. A bicicleta do vovô. Isso, e você vê uma coisa interessante, como assim a qualidade a qualidade técnica é maravilhosa, o som é maravilhoso. Mas eles gostam mais de animação, de desenho ou do filme que estava passando ali antes? De filme que estava passando antes. Sabe por quê? Porque a criança gosta de se ver na tela. Quando ela vê o menino olhando esse filme, da bicicleta do vovô, por exemplo, o menino vê, ele poderia ser esse menino vivendo essa aventura. Claro. Ele se sente incluído. Por que a gente acha que eles gostam mais de desenho, né? Porque a gente tem tendência a achar que criança é tati-vitati, criança gosta de qualquer coisinha. E criança... A gente menospreza a inteligência das crianças. E é muito interessante, assim, os debates, a mostra, a gente exibe os filmes e depois tem bate-papo com as crianças. E o feedback que é maravilhoso, as coisas que elas perguntam, as coisas que elas dizem, as sugestões que elas dão. O Tainá, né, que você estava falando, que a nossa querida Tânia Lamarca fez o primeiro e que fez um sucesso absoluto. O último Tainá, nós trouxemos para ser exibido aqui para crianças antes do filme estar pronto. A diretora, que é a Rosane Svartman, veio, conversou com as crianças e as crianças deram sugestões para ela fazer no filme, que ela colocou no filme depois e que foram um sucesso absoluto. Que incrível! Veio das próprias crianças. Então isso é uma tendência cada vez maior de quem trabalha com criança. Ouvir o público, né? Ouvir o público. Porque para não ter esse olhar de eu sou adulto, eu sei de tudo que vocês gostam, crianças, e eu acho que vocês gostam disso. E as crianças às vezes não gostam. É uma coisa absurda. A gente acha que a gente sabe de tudo, né? Não só em relação à infância, mas a gente assim, nós sabemos. A mostra agora estão abertas para os cultos, para quem quiser enviar. E quando que vai abrir para a escola pública ir lá saber como é que funciona? Bom que você falou, que agora então a gente está abrindo para os curtas, nós vamos recolher no Brasil inteiro vários curtas, escolher os melhores, organizar e exibir na mostra. Só que a mostra há 3 anos, ela começou a fazer o Circuito Estadual de Cinema Infantil, que é o quê? É levar a mostra para os municípios catarinenses. Então a gente faz uma parceria
parceria com a FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Eles têm um encontro de gestores culturais. Nesse encontro, que vai ser em março, nesse encontro nós vamos lançar o edital do Circuito Estadual de Cinema Infantil. E o município que quiser levar a mostra para a sua cidade, quiser levar a mostra, entre em contato com a gente, nós vamos capacitar e nós vamos dar o kit da mostra, que é o quê? Cartazes, camisetas e os filmes. Então, o gestor cultural do município vai organizar a mostra. Isso é ótimo, porque não fica só Florianópolis, Grande Florianópolis. Exatamente. Ele espalha, adorei a ideia. Não, isso é muito... E é uma ideia, Maria Paula, simples. Tá. E que democratiza o acervo da mostra. Quer dizer, a mostra não é um evento que acontece na capital, ela é importantíssima, mas... E o que a gente faz depois com esses filmes? Eu já tenho mais de 150 filmes no acervo de ótima qualidade. Entendeu? Então agora está indo pro resto de Santa Catarina. Ano passado a gente atingiu 112 municípios dos 290, né? Parece bastante. A gente quer fazer uma campanha esse ano para tentar chegar. E o mais interessante, em quase todos os municípios, é que tem cidade que não tem nenhum auditório. Tem cidade como é que organiza? A gente adapta. Olha, dá um jeito. A gente exibe. Olha, teve um município que exibiu no museu, um museu pequenininho que tinha de madeira. O que a gente indicou? Porque o importante é a sala escura. O ambiente. Não é exibir de qualquer maneira, né? Tem que ter aquele clima. Tem que ter o clima de cinema. Tá. Eu exibi em Alto Bela Vista no final do ano passado e uma professora me disse uma coisa muito interessante. Eu fui lá fazer uma capacitação para os gestores culturais de lá e para os professores. Eu exibi o filme enquanto eu estava lavando a roupa. E eu não gostei muito, mas agora que você falou que é importante escurecer a sala, ter uma certa solenidade, né? Avisar que os filmes vão ser exibidos, criar um clima de cinema, eu amei esse filme. Então, faz toda a diferença. É o ambiente. Então, por que a gente sai da nossa casa para ir ao cinema? Se eu posso, depois de 2 meses, assistir um filme em casa. Porque tem o ambiente. É muito interessante, eu acho né? que isso está falando, já que a gente passa pro estado inteiro, você que está assistindo Olhares, cobre do seu gestor cultural aí, da sua cidade, prefeitura, cobre, olha, a gente quer a mostra de cinema infantil na nossa cidade. Isso, Maria Paula, porque assim, se não tem espaço, não tem problema, fazemos numa sala de aula. Em algumas cidades, apaga a luz, botamos um papel craft nas janelas, né? E vamos lá e as crianças amam. E é tão interessante que a gente exibiu em Anita Garibaldi, gente exibiu um filme feito em Fortaleza. E quando terminou, morava só com o pai, que não morava com a mãe, e o pai fazia chapéu de palha e vendia rapadura. Daí terminou, o menino falou: poxa, esse homem é que nem o meu nono. Eu fiquei tão emocionada, porque você se identificou ali. Se identificou, apesar de ser lá de Fortaleza, é a cultura brasileira. E isso, as nossas crianças, elas não enxergam a cultura brasileira nas telas, nem de cinema, nem de televisão e nem de computador. Fica um vácuo, né? Ficam, aonde eu estou, quem eu sou, né? A partir do momento que ela se vê na tela, ela se sente valorizada. E eu acho que a questão da cultura brasileira, às vezes você vê ainda hoje dizendo: mas a cultura brasileira, né, é ruim. Que isso, a cultura brasileira é maravilhosa. Nossa, tu falar isso me dá até uma agonia, não dá nem pra escutar isso. Porque mas eu escuto. De cultura no nosso país. O nosso país, ele é maravilhoso. Você tem a cultura do Nordeste, você tem dos Pampas no Rio Grande do Sul, você tem aqui italiana, alemã, você tem o índio, você tem o negro. Então, a gente tem uma cultura realmente precisa mais investimento, precisa valorização. Uma identidade forte em todas as regiões do país. É uma identidade forte, não é uma cultura... Mas tem que trabalhar com a criança. Porque senão a criança cresce só assistindo cinema americano. Ou então, o que acontece? Aí a referência vai ser essa. Então a referência é o quê? Eu quero ir pra Disney. Eu não quero conhecer o Brasil. Eu quero conhecer o Brasil. Quando começa a mostra? Quando é que começa? A mostra olha, uma coisa importantíssima. A mostra esse ano é 31 de maio. 31 de maio. Se agendem pra não perder a mostra desse ano. A gente vai falar bastante até lá ainda. Que bom. Obrigada a você, querida. Obrigada a você. Até amanhã, tá? Tchau.